Também cumprimentar você que está do outro lado, que vai através desse vídeo nos assistir, que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus, e que esta palavra ela seja uma bênção para você. A igreja pode se sentar, glorificando o nome de Jesus. Eu quero transmitir um ensinamento da palavra de Deus para vocês nesta noite. Existem 3 tipos de ministrar a palavra: a textual, a temática e a expositiva. A temática é aquela que a pessoa às vezes ela cria um tema e ela prega dentro daquele tema e ilustra ali a palavra. A textual é aquela mensagem que ela fica fiel ao texto, e é o que eu quero ficar mais hoje. E também existe aquela expositiva, onde se trabalha muito com a alegoria, onde se cria um cenário, uma ilustração para transmitir, né, a palavra. Jesus ele usou muito disso, de parábolas. Ele ensinava através das parábolas, que eram narrações críticas, descritivas, para mostrar a verdade espiritual, mas ilustrando as coisas que eram do cotidiano das pessoas. Então ele ensinava muito assim, e trazia esse ensinamento para as pessoas. Eu quero trabalhar com um texto hoje, né, com a igreja, que se encontra no livro de Shemot, também conhecido como livro do Êxodo, no capítulo de número 14. E vamos começar a partir do versículo de número 9, para nós contextualizarmos. Quero ser bem sucinto nas minhas palavras, mas porém objetivo, porque temos muitas lições para nós aprendermos aqui. Porque todas as vezes que você for pegar a palavra de Deus para estudar, porque esse livro aqui, irmãos, ele tem que ser estudado. Eu não posso pegar esse livro e lê-lo simplesmente. Eu preciso extrair dele aquilo que vai me edificar, aquilo que vai me fazer uma pessoa melhor. A palavra de Deus, ela tem esse objetivo. Eu não posso muitas vezes fazer como às vezes é muito ensinado. Hoje eu estou passando por um problema, então eu vou contar 1, 2, 3 aqui, eu vou bater o meu dedinho, na onde sair, eu quero que Deus fale comigo. Talvez, pela sua infinita misericórdia, às vezes Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele traz ali uma palavra que vai falar com você. Mas a maneira mais correta é você pedir o Espírito de Deus para lhe direcionar numa palavra a qual ela vai falar com você. E que você possa meditar naquela palavra, alimentar daquela palavra. E aquela palavra que ela possa produzir em você um efeito, uma transformação. Amém? Eu quero, joga aí, Yuri, Êxodo, capítulo número 14, versículo de número 9. Esta passagem ela vai nos ensinar acerca da saída do povo do Egito. Imagina, há aproximadamente 430 anos, aproximadamente. Alguns afirmam com veemência que foi 400 anos, outros falam que é 430. Eu prefiro ficar no meio termo, entre os 400 aos 430 anos, né, ali de escravidão no Egito. Então Deus levanta um homem chamado Moisés para ser ali um libertador, para tirar aquele povo do cativeiro e levar uma terra na qual aquela terra qual Deus mostrara para eles já era uma terra que pertencia a eles. Porque quando nós vamos ler a história, nós vemos que Jacó teve seus 12 filhos, dos 12 filhos foi até o Egito, quando teve aquela escassez. Desses 12 filhos, nasceu as 12 tribos de Israel, chegando ali a aproximadamente 70, 72 pessoas, e dali sai mais de 1 milhão de pessoas. Ele forma a nação de Israel. E então eles voltam
para a terra que realmente já era deles, para tomar posse daquilo que já era deles. Então eles não estavam indo para uma terra estranha. Eles não estavam indo tomar posse de algo ilícito, mas que já era por direito deles, era a herança deles. Então o texto ele vai começar dizendo o seguinte: os egípcios, com todos os cavalos, porque essa passagem ela vai falar sobre a perseguição logo após Deus ali mandar as 10 pragas no Egito, para fazer com que o faraó libertasse o povo de Deus, foi um processo necessário. A gente precisa entender que existe processos na vida da gente que Deus permite que são necessários para o nosso crescimento. E às vezes há processo que nós passamos que ele é dolorido. Nós sentimos. Às vezes no espírito, às vezes na carne. Acontece. Mas tudo é para a nossa edificação. Deus permite nós passarmos por dificuldades. Assim como Deus permitiu com que esta nação passasse por dificuldades, mas para que eles crescessem. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairode, de frente a Baal-Zefon, próximo. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Próximo. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Olha a pergunta inconveniente que eles fizeram a Moisés. Depois de todos aqueles milagres, de todos aqueles sinais extraordinários que Deus fez para libertá-los, o primeiro problema que vem de natureza humana, a perseguição diante do mar, da impossibilidade de atravessar todo aquele mar, eles olham para trás, vê todo o exército vindo. Eles olham para Moisés e joga sobre a responsabilidade de Moisés e faz o seguinte questionamento: foi para isso que você nos tirou? Porventura, vou conjecturar para você entender, aonde nós estávamos, na zona do conforto, mesmo no meio do sofrimento, debaixo do chicote de Faraó, mas pelo menos ali nós comíamos cebola, comíamos pão, tínhamos água para beber. Agora nós estamos aqui nesta odisseia, nessa peregrinação, segundo aquilo que Deus falou para você, Moisés. Nós estamos agora diante de um problema, nós não temos condições de atravessar este mar. E olha quem vem atrás para nos levar novamente. O sentimento deles, muitas vezes, é como uma pessoa, às vezes, que está na liberdade condicional, ele comete um delito, ele está na liberdade condicional, ele vai e ele comete outro delito na liberdade condicional. O primeiro sentimento que ele bate ao seu coração é: agora eu vou perder o meu direito de liberdade condicional. Todo aquele benefício que eu tinha, agora eu vou perder, eu vou voltar a ser escravo, eu vou voltar para a prisão. Acredito eu que foi o primeiro sentimento deles. E ele joga a responsabilidade em Moisés. Não tinha túmulos lá no Egito para nós morarmos? Muitas vezes nós agimos assim. O primeiro problema que vem contra nós, às vezes pequenos problemas, nós já começamos a questionar, ou a jogar a culpa no outro. Às vezes nós não alcançamos aquilo que nós temos a possibilidade de alcançar, pela falha nossa, mas nós queremos sempre achar um culpado. Moisés, naquele momento ali, era o culpado daquela situação adversa que eles estavam ali vivendo. O interessante é que eles também viram, assim como Moisés não só ouviu, mas viu, mas eles viram o que Deus havia feito. Os milagres, as pragas, a promessa de uma terra que manaria o leite e mel,
uma terra próspera, que era deles. Nós também recebemos essa promessa, sim ou não? Nós recebemos essa promessa. Talvez você que está do outro lado também já recebeu essa promessa. De um lugar onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá lembranças de tristeza. Mas o primeiro problema que vem, nós recuamos. Já começamos a desejar as coisas do passado. A começar a querer voltar para trás. Assim também aconteceu com este povo. Mas a palavra ela continua dizendo: o que você fez conosco, nos tirando nós de lá? Próximo. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz. Olha a hipocrisia. Olha a mentira. Sabe por que eles mentem neste momento? Porque a própria palavra diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, que estava sendo subjugado pelo Egito. Agora, diante daquele probleminha, porque eles já haviam contemplado problemas maiores, mas Deus já havia dado a solução, eles reclamam para Deus. Eles falam para Moisés: eu já não disse para você, Moisés, deixe-nos em paz. Mas que paz é esta, Davi? Que paz é essa que eles acreditavam que eles estavam vivendo? Eu já ouvi pessoas dizer isso, mas parece que depois que eu vim para Jesus, parece que as coisas pioraram. Eu já ouvi o absurdo de pessoas dizendo: mas parece que quando eu não estava na igreja as coisas eram melhores. Melhores? Será? Que sem Jesus as coisas é melhor? Sem a esperança da vida eterna é melhor? Sem a convicção de que um dia tudo isso vai passar é melhor? Porque a Bíblia fala que o príncipe da paz é Jesus. Só Ele tem a paz para nos conceder. Eles não viviam em paz. Eles estavam em uma zona de conforto, mas debaixo de sofrimento. Tem muitas pessoas nessa situação. Ela já acostumou com o sofrimento. Ela já acostumou a ser escrava do pecado. E ela não quer sair da zona de conforto para buscar e alcançar coisas melhores. Porque para se alcançar coisas melhores, muitas vezes nós temos que deixar a nossa zona de conforto. Eu não sei qual é a tua zona de conforto. Talvez é um vício. Talvez é um pecado que você não consegue se desprender dele. Mas é necessário. É preciso a gente se desgarrar e verdadeiramente desejar a paz real. E essa paz, ela só vem de Jesus. Então eles aqui, irmão, eles usaram de hipocrisia e de mentira. O absurdo que eles disseram: olha, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Olha, nós seremos escravos dele. Quantas pessoas já fez isso, né? Ah, não, eu não quero saber de Jesus mais não quero servir na igreja mais, eu quero viver minha vida do jeito que está e tá bom assim. Eu quero continuar essa vida medíocre, miserável que eu estou vivendo. Porque a mente dele está cauterizada. Ele já não consegue mais ver que Deus tem coisas melhores para ele. Sabe aquela zona de conforto miserável que muitas pessoas estão presas? Você olha para ele assim, você vê que é um peso da escravidão sobre ele, mas ele acostumou com aquilo. Mas a Bíblia fala assim que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos libertar. E nós temos que gozar da liberdade em que Cristo nos libertou. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu não tenho essa visão que eles tiveram, mas eu sei que aquilo ali nada mais é do que mais um obstáculo que eu vou ter que superar, que eu vou ter que passar. Amém? Antes ser escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. Próximo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Um dos maiores inimigos da confiança é o medo. Um dos maiores inimigos da fé, que significa confiança, é o medo. Toda pessoa medrosa, ela não consegue ter confiança em nada daquilo que ela faz. Nada.
Uma simples coisa que acontece na vida dela, ela já coloca aquilo como algo grande. Um pequeno probleminha que vem sobre ela, aquilo se torna maior do que Deus na vida dela. Falta de quê? De confiança. Que tamanho que está a tua confiança para com teu Deus? Que tamanho que está a tua confiança diante dos problemas que você está enfrentando? Porque todos nós aqui enfrentamos problemas, cada um de uma forma diferente. Tem pessoas aqui que estão enfrentando problemas na vida sentimental. Tem pessoas aqui que estão enfrentando problemas na adversidade, da enfermidade, na vida espiritual. Todos nós. E aquele que diz, não, eu não tenho problema algum, a minha vida está um mar de rosas. Então você está fora do centro da direção de Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que faz a vontade do Senhor, ele sofre o quê? Perseguições, aflições. Somos perseguidos, somos odiados. Muitas vezes somos injuriados, caluniados, difamados, mesmo que nós não devemos, mas existe um ser que não quer ver o nosso bem. Se não for de uma forma direta, mas indiretamente nós passamos por dificuldades. E eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer no conhecimento, para que eu possa desfrutar da graça de Deus de uma maneira plena, completa. O povo ainda não entendeu. Fato é que dessa multidão, 99, pode-se dizer assim, um pouquinho até mais, né? Acima de 20 pereceram. Pereceram. Porque não entenderam o plano de Deus. Não foram fiéis até o fim. Ninguém aqui foi chamado para ir até o meio do caminho. Ninguém. Todos nós, irmão Danilo, fomos chamados para ir até o fim, mas não parar no meio do caminho. Quem foi chamado aqui para ter no meio do caminho? Quem foi chamado aqui simplesmente para começar e parar? Ninguém. A Bíblia fala, é aquele que perseverar até o fim. Mas que fim é esse? Até Jesus voltar ou você partir para a eternidade no seu tempo determinado por Deus, aqui nesta terra. Mas eles não entenderam, e o texto continua a nos ensinar o seguinte. Moisés fala, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Olha a palavra. Deus vai dar um livramento para vocês hoje. Imagina, eles olham, acredito eu, que da onde eles estavam, até avistar o exército de Faraó não era tão longe assim. Mas eles estavam vendo o inimigo se aproximando. Olha a confiança, a certeza daquele homem, diante daquela multidão, esbravejando, bravo, criticando ele. Mas lá não tinha túmulo para nós? Vai nos deixar perecer aqui, Moisés? E agora, o que faremos? Primeiramente, vocês não podem ter medo. Vocês vão ver o livramento que Deus vai fazer hoje. Tem alguém com medo aqui? Está temeroso? A palavra para você é hoje. Deus vai te dar livramento. Só que uma coisa é necessária, você precisa ir até o fim. Irmãos, eu fico triste às vezes quando eu converso com pessoas que eu vejo que ele não aprendeu a crescer na confiança da palavra. Muitas vezes nós estamos vivendo hoje um cristianismo de pessoas marionetes na mão de muitas pessoas. Ele não consegue ter uma firmeza. Ele não consegue ter uma raiz. Ele tem que ter uma firmeza na rocha, que é a palavra de Deus. Jesus, ele nos advertiu sobre isso. Olha para mim. Olha para mim, você será salvo. Ele não disse assim, olha para a religião que você congrega. Olha para o ministério que você faz parte. Olha para o pastor que pastoreia a igreja. Não, olha para mim. Porque se ele afirmasse, olha para o homem, fatalmente vocês seriam decepcionados. Quantas pessoas estão caídas hoje porque olhou para o homem, se apoiou na liderança? Quantas pessoas, infelizmente, hoje já não têm forças mais para cultuar porque se apoiou na religião? Ele achava que a única religião que salvava era aquela que ela fazia parte. E o dia que ele sofreu uma decepção,
ele não conseguiu ficar mais de pé. Jesus diz: olha para mim. É por isso que eu digo sempre nesse ministério. Pode me ter como exemplo? É errado? Não. Paulo disse isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Mas o dia que ele deixasse de ser um exemplo e um observador de Cristo, então eu já não tinha mais obrigação de ter ele como exemplo. Olha para Jesus. Não tenha medo. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar é hoje. Mas tem que ficar firme na palavra. Porque muitas das vezes até aqueles que estão do nosso lado, muitas vezes tentam nos desmotivar. Não vai dar certo não. Não, isso aí não é para nós não. O que Deus tem para nós, irmãos, é para nós. O que Jesus conquistou para mim, é para mim. E o diabo não toma. E o inimigo também não vai usar aqueles que estão ao meu redor para tomar não. Porque a minha confiança está em quem? Em Cristo. Tanto é que nós vemos futuramente, nós vemos ali 2 exemplos de pessoas que ficaram firmes, que foi Josué e Caleb. Eu não vou aqui até chegar neles, mas foram os únicos 2 acima de 20 anos que ficaram na palavra. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Porque eles encostaram naquele que tinha ouvido de Deus a promessa. Eles grudaram em Moisés. Eles tiveram Moisés como a própria pessoa de Deus ali, guiando eles pelo caminho. Deus falou com ele. Eu creio que Deus falou com ele. Eu confio nessa pessoa. E não foram decepcionados. Fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará a vocês hoje. Porque vocês nunca mais verão egípcios, que ele hoje vem. Nunca mais. E assim acontece, irmãos. Quando a gente fica firme na palavra, e a gente determina aquilo que nós queremos, e eu tomo posse da minha bênção, o inimigo, irmãos, sobre aquilo ele não pode mais contra a minha vida. Não pode. Uma vez vencido o inimigo contra a minha vida, ele está vencido. Ele pode até tentar novamente, mas eu já tomei posse da minha bênção. Tem muitas pessoas que precisam aprender isso. Ter aqui a mente de Cristo. Ter a mente brindada pela palavra de Deus. Porque o diabo, 24 horas, ele joga suas setas. Ele joga seus dardos. Aqui está bloqueado. O inimigo está aberto para Deus. Próximo. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Olha. Deus vai lutar por vocês. Vai guerrear. Já recebeu essa palavra? Deus vai lutar por vocês. Então, se Deus vai lutar por mim, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar no Salmo 40, então. Eu vou descansar no Senhor. Eu creio nisso. Eu vou tomar posse dessa palavra para mim hoje. Eu não vou preocupar com o problema que está vindo atrás. Porque eu sei que à frente Deus vai me dar a solução. Amém? Próximo. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Aqui, irmãos. Imagina. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Sai da onde você está. Volta aonde você foi criado. Certo? Porque Moisés foi criado no Egito. Você conhece tudo aquilo ali. Você vai libertar o meu povo. E Deus deu as diretrizes para ele. Quando nós estamos na vontade de Deus, e nós estamos na direção de Deus, Deus ele vai mostrando aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Isso em todas as áreas da vida da gente. Seja sentimental, seja espiritual, seja no plano material. Vai fazer um negócio? Está ligado nas coisas lá do alto? Pede a direção. Deus, eu preciso de uma direção. Deus dá. Deus dá a direção. É na vida sentimental? Eu vou orar a Deus. E Deus vai me dar a confirmação. Porque Deus fala. Deus falou com Moisés. Deus deu as diretrizes para ele. Mas naquele momento de adversidade, naquele momento de pressão, não é que Moisés pecou. Mas imagina uma multidão o pressionando. E agora, Moisés? Se coloca no lugar de Moisés. Por 1 milésimo de segundo. Como você reagiria?
Às vezes as pessoas hoje eles tomam decisões tão precipitadas, por coisas tão pequenininhas. Imagina Moisés no meio de uma multidão de pessoas apontando o dedo para ele e falando assim, olha, lá não tinha lugar para nós morrer, e agora? O que nós iremos fazer agora? Olha os nossos filhos, olha a nossa família, vai perecer. Moisés, acredito eu que ele vai buscar o quê? Mais uma orientação de Deus. O que me chama a atenção é a maneira como Deus se dirige a ele. Por que clamas a mim? É a mesma coisa se Deus desse algo para você e falasse para você, olha, Ana Flávia, faça isso. O primeiro problema que acontece na vida dela, ela vai, Senhor, mas por que você está me perguntando novamente? Eu já não mandei você marchar? Eu já não falei para você o que você tem que fazer? Eu já não disse para você, já não te dei as diretrizes do que você tem que fazer? Sabe por que muitas pessoas erram? Porque lhe falta o quê? O conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 4, fala, o meu povo perece pela falta do conhecimento. Vocês erram porque vocês não conhecem. Toma atitudes erradas porque não tem as diretrizes. Naquela época, a palavra, a Torá ainda não existia, ela era oral. Então Deus só falava com o homem através do quê? Da palavra. Mas lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, Deus deu a palavra para eles de uma maneira escrita, para que eles tivessem aquele livro como observação de regra, de obediência e prática. E hoje nós temos ela na nossa mão. Então todos os problemas que nós passamos, que nós enfrentamos, aqui nós temos a orientação, para nós não errarmos. Então se está errando, não é porque Deus está falando, é porque você está sendo negligente. O tempo que você tinha que aplicar em buscar o conhecimento, para que na hora que o problema vier, você ter o conhecimento e saber sobressair daquela dificuldade, você tem negligenciado. Moisés naquele momento, irmãos, ele recebeu uma palavra dura de Deus ali, foi necessário. Mas ele tinha algo na mão, que aos olhos de muitos parece coisa até engraçada, né? Olha que o texto continua dizendo. Por que clamas a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. É a mesma coisa você chegar diante de um abismo, você olhar para aquele abismo e você ouvir uma voz dizendo assim, olha, continue caminhando. Qual vai ser o primeiro pensamento que vai vir sobre você? Se eu caminhar, eu vou cair. Eu vou fazer aqui uma midrash, que isso é uma correlação com aquilo que Jesus falou para Pedro. Quando Pedro ele saiu do barco, e ele quis ir até onde Jesus estava. Jesus estava ali, irmãos, no domínio do controle da situação, caminhando sobre o quê? As águas. Sobre a impossibilidade humana. Quando nós estamos nas nossas possibilidades humanas, não tem como Deus agir. Mas quando nós nos desprendemos das coisas desta terra e aprendemos a estar ligado nas coisas lá do alto, nós começamos a dominar aquilo que está ao nosso redor. Até as dificuldades, os problemas, até os problemas naturais da vida. Vem, então sobre a tua palavra eu irei. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, literalmente. Ele andou sobre as águas. Vem, Pedro, sobre as minhas palavras. Deus falou para Moisés, diga a esse povo que ande. Diga a esse povo que caminhe. Imagina Moisés naquela situação ali agora. O que passou na mente daquele homem. Olhou para aquele mar. Olhou para aquela multidão. Acredito eu que ele olha para trás. Vê o inimigo se aproximando. Mas a palavra já tinha sido dada. Diga ao povo que marche. Deus já nos falou isso para nós também. Deus também nos orientou de diversas formas. Vá até o fim. Fica firme. Creia em mim. Na casa de meu pai há descanso eterno. Lança sobre mim a tua ansiedade. Por que então estás ansioso? Por que está vivendo essa vida de ansiedade? Preocupado com o que vai ser amanhã?
preocupado se vai comer, se não vai beber, se Deus vai abrir uma porta, se não vai. A palavra fala: lança toda a vossa ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Então, se eu tomo posse dessa palavra, então eu vou descansar no Senhor. A porta vai se abrir. O problema, Deus vai me dar a solução para mim enfrentá-lo, mesmo que às vezes Ele não arranque, mas Ele vai me dar força para passar por cima. Ele vai me dar estratégia, porque eu vou vencer. A multidão passou sobre as águas? Não. A multidão não passou sobre as águas como Pedro passou, mas Deus fez um milagre sobrenatural. E Ele chama Moisés e fala: Moisés, vou te mostrar agora que eu estou contigo. Deus está contigo ou não está? Eu acredito que Deus está comigo. Eu não tenho a mínima de dúvida disso. Eu não tenho. Porque se eu tivesse dúvida que Deus está comigo, que Deus está nesta igreja, que Deus está no plano desta obra, irmãos, pode ter certeza, eu já teria voltado para trás. Mas o dia que Deus falou comigo, eu falei: Senhor, então não sou eu, é o Senhor. A responsabilidade não é minha, é do Senhor. Eu simplesmente vou ficar na tua vontade. Eu simplesmente vou obedecer a tua palavra. Olha o que Deus fala. Próximo. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Cajado na mão, estenda. Levanta aí, ó. Vou te mostrar para você que eu sou Deus, que eu tenho o controle de tudo e de todos. Você já parou para pensar na sua, ou na nossa, né, pequenininha fé, um mar se abrindo? Eu nunca tive a oportunidade em Israel, mas quantos quilômetros dá aproximadamente? Alguém sabe mais ou menos? Da onde o mar se abriu do outro lado? Eu não sei se é 3 ou 4. Acho que mais ou menos é isso. 4 quilômetros de travessia. Mas 3 ou 4 quilômetros para uma multidão, irmãos, não se atravessa de um minuto para o outro. Leva tempo. Leva tempo. É a mesma coisa se todos nós aqui falassem: nós vamos em São Francisco agora. Às vezes você sozinho, você leva daqui lá 10 minutos, mas imagina todo mundo andando. Com animais, crianças, senhoras. Diga esse povo que entre sobre essas águas. Olha que coisa linda. Próximo. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Olha para você ver, hein? Assim como Deus endureceu o coração do faraó, eu vou endurecer o coração dele para que eles persigam vocês. Para que eles entrem aí dentro, mas vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Tem coisas, sabe o que eu aprendo com isso aqui, pastor Paulo? Que tem coisas que Deus, às vezes, Ele permite a dificuldade, ela crescer, a adversidade, ela crescer contra nós, para que nós venhamos aprender que Ele é Deus na nossa vida. Tem pessoas, às vezes, que precisam passar por dificuldades, para ele aprender que Deus está no controle da vida dele. Lembra que eu disse aqui da ovelhinha desobediente? O pastor ia lá e quebrava a patinha dela, para você não sair do meio do rebanho, para você ficar aqui, você vai ter que aprender. Vai aprender na dor, mas é necessário. É necessário. Deus vai endurecer o coração do povo, dos egípcios, dos soldados, para que eles não tenham medo, mas para que eles continuem a perseguir. E o texto vai continuar dizendo o seguinte: e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó. Eu até anotei aqui, essa tradução, ela não fala glorificar, ela fala glorificado, mas a palavra mais correta ali fala glória. A palavra glória no hebraico é o kavod, que significa honra, magnitude, riqueza. Mas também, como o hebraico, ela sempre tem uma raiz, ela nunca significa uma palavra única, mas ela tem várias raízes. A raiz do kavod é kaved, que significa, isso aqui que é profundo, verbo que significa ser pesado, ter grande
peso. Sabe o que Deus está falando? Eu vou mostrar para os egípcios o meu peso das minhas mãos sobre ele. Eles vão aprender. Eles vão aprender que quem sou eu na vida de vocês. E através desse ato, eu serei glorificado por mim. Não é por vocês, é por mim mesmo. Então, quando nós damos glórias a Deus, nós estamos dizendo, a mão de Deus, ela é poderosa. Ela tem um peso. E olha o que ele fala mais. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Próximo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando Deus, irmãos, Ele faz algo na vida da gente, e nós glorificamos a Deus, ou mesmo quando nós não glorificamos a Deus, mas aquelas pessoas que estão do nosso lado, elas dão glórias a Deus, por aquilo que Deus fez na nossa vida. A gente percebe que mesmo Deus dando aquele livramento para eles, muitos ainda não foram fiéis a Deus, não honraram a Deus, mas Deus fez com que as nações circunvizinhas, até mesmo o faraó, desse glórias a Deus por aquilo que Deus fez na vida deles. Assim também acontece conosco. Quando você é fiel com Deus, o nome do Eterno, ele é glorificado por aquilo que Deus faz na sua vida. Às vezes pelo milagre que você recebe, pela uma cura que você alcança, pela sua transformação de vida. Nós vimos aqui a nossa irmã Suzana dando testemunho, quantas pessoas que outrora ela via ela daquele jeito e hoje vê ela assim, que mesmo ainda não entregando a sua vida, mas eles são obrigados a reconhecer que Deus é Deus. Que Ele muda a história, porque Ele muda. Amém? Próximo. A seguir o anjo de Deus, olha que coisa linda, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos, irmãos, quando eles estavam caminhando, Deus estava na frente. Olha para você ver, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Eu achei isso aqui tão lindo, esse momento aqui, porque quando nós estamos na direção de Deus, a Bíblia fala que Deus ele vai desbravando, Ele está à nossa frente, Ele cria caminhos para nós. Mas quando nós, missionários cristãos, nós nos deparamos com situações que às vezes naquele momento nos falta sabedoria ou recursos para vencermos aquele problema, Deus, Ele se coloca à frente. Ele mesmo intervém por nós. Ele mesmo age por nós e nos dá a guarida da proteção atrás. Eu vou proteger vocês. Isso acontece. Quantas pessoas aqui que Deus já falou, Deus já deu livramento, Deus mostrou, Deus está falando aqui nesta noite. Já houve situações na minha vida que isso aconteceu. Onde eu senti que falou assim, eu não vou conseguir. Mas lá no íntimo, o Espírito Santo bradava, para, porque agora eu vou agir. Porque há momentos em nossa vida, irmãos, que nós temos que parar e deixar Deus agir. Porque tem muitas dificuldades que nós não temos condições de vencê-las. Mas é Deus que vai vencer por nós. Eu disse, hoje eu estava à tarde fazendo uma visita. E aquele homem na qual nós fomos ali fazer uma visita para ele, ele disse, olha, Deus falou para mim que eu ia passar por um momento, por um vale difícil, por um momento difícil. Mas que era para mim confiar. Imagina uma pessoa que não consegue mais se alimentar, está se alimentando por sonda. Uma pessoa que foi fiel a Deus durante toda a sua vida. E antes daquela adversidade, Deus falou para ele. Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, a dificuldade que nós vamos passar para Deus já nos adverte antes.
Ele já nos mostra antes. Ele já te vendo o problema. Olha, vai passar, mas fica firme. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Porque há problemas que nós enfrentamos, há dificuldades que nós enfrentamos, irmão, que se Deus não nos preparar, nós não suportamos. Mas quando nós recebemos a confiança de que Deus está conosco, até sentimos, mas nós passamos aquele dando glórias, exaltando o nome do Senhor, porque Deus prometeu a minha vitória. Jesus falou isso para os seus discípulos: ou vocês serão odiados por muitos, mas fiquem firmes. Alguns vão até perder a vida, serão levados nos tribunais, serão odiados, mas fiquem firmes, porque vai ser só por um período de tempo. A luta está grande, está difícil, suporta, fica firme. A vitória vem. A vitória, ela vem. Pastor, mas se eu não alcançar a minha bênção, a minha vitória nesta vida, a eterna, ninguém lhe tira. Ninguém lhe tira. Eu vejo sim, eu encaro o evangelho assim. Eu encaro a palavra de Deus dessa maneira, porque nem todas as guerras, nem todas as batalhas, às vezes nós vencemos. Mas eu até estava dizendo para ele hoje, a única guerra que nós não podemos perder é a guerra que vai nos garantir a vida eterna. Quantas pessoas aqui, às vezes, que já orou por um problema e não conseguiu a solução? Quantas pessoas que se deparou com uma situação que clamou, aquilo que estava nas suas condições você fez, mas você não recebeu a tua vitória. Eu vou desistir por isso? Eu vou parar por causa que Deus não me atendeu? Não! Deus não prometeu que você seria vencedor em todas as vitórias. Não. Mas a única certeza que Ele lhe deu, que se você for até o fim, a vida eterna ninguém lhe tira. E eu preciso entender isso, principalmente nesse contexto cristão que nós estamos vivendo. Aonde que muitas pessoas falam e pregam, se você não alcançar, se você não for abençoado, se você não prosperar, é porque você está em pecado. É porque você está no erro, porque Deus prometeu tudo nesta vida. Não. Deus nos disse que seria fácil. Deus não disse para esse povo aqui que seria um mar de rosas, porque caminhar no deserto não é fácil. Caminhar no deserto, irmãos, é sofrimento, é luta, é batalha. Andar com Jesus também é da mesma forma, é luta, é batalha. Mas a promessa da terra, onde de descanso eterno, é garantida porque Ele prometeu. Ele prometeu. E eu preciso aprender isso, eu preciso entender isso. Eu não posso vir para Jesus, aceitar Jesus com aquele sentimento, Deus vai ter que me dar isso, Deus vai ter que me dar aquilo, porque está escrito aqui, então eu vou tomar posse. É meu, é meu, é meu. Pastor, mas o senhor acabou de falar que a gente precisa confiar na palavra. Sim, a minha confiança, ela tem que estar sempre crescente. Ela tem que crescer, ela tem que acompanhar a palavra de Deus. Porém, eu preciso ser um homem espiritual, porque nem tudo aquilo que Deus às vezes falou é para mim, é para você. Mas Ele prometeu a todos a vida eterna, mas não prometeu que todos seriam curados, não prometeu que todos seriam prósperos, queriam gozar de riqueza, de bonança. Imagina se os discípulos fossem questionar Jesus, fossem questionar Deus, mas o Senhor não prometeu? O Senhor falou que se nós te seguíssemos, nós seríamos. Morreram, foram mártires. Jesus disse, eu não prometi isso. Eu vim trazer o reino de Deus a este mundo. Agora, eu tenho convicção que eu vou morar numa mansão. Isso Ele me prometeu. Ele me prometeu que lá não vai haver enfermidade. Ele me prometeu que lá não haverá dor. Isso Ele me prometeu. Lá não vai haver. Lá não vai haver isso. Esta é a convicção que eu tenho. Nós não podemos ter uma leitura, irmãos, da Bíblia materialista.
Mas eu tenho que ter uma leitura espiritual. Porque a uns ele levantou para ser servos, outros para ser senhor, irmã Luciane. Mas o direito da vida eterna é para todos, porque todos eles aqui receberam a promessa de morar numa terra próspera. Mas nem todos, infelizmente, chegou lá. A maioria pereceu. Todos acima de 20 anos, todos, exceto Josué e Caleb, alcançou a terra. E os demais, pastor? Pereceu. O horário já não nos permite mais. Mas o texto vai continuar nos dizendo: quando Moisés ele estende as mãos, ele lança elas sobre as águas se abrem. E toda aquela multidão passa com seus pés a seco. E quando eles acabam de atravessar, o exército de Faraó, ele entra para perseguir. E novamente Moisés, ele ouve a voz de Deus. E o mar se fecha. E todo o exército de Faraó perece. E do outro lado, o povo canta o hino da vitória. Nós precisamos aprender a confiar no que Deus prometeu para nós. Deus prometeu vida eterna para nós. Fica firme nessa palavra. Não cultue a Deus com sentimento materialista. Não sirva a Deus com segundas intenções. Mas sirva a Deus com sinceridade no coração. Senhor, nós estamos aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E eu quero estar no centro da tua vontade. Porque eu sei que o que o Senhor prometeu para mim na eternidade, ninguém vai me roubar. A ferrugem lá não vai consumir, a traça lá não vai destruir. Porque Ele é eterno. E eu preciso ter essa certeza. E Jesus está mais próximo de voltar do que quando você ouviu pela primeira vez a voz dele, que Ele existe e que Ele é real. Amém? Então, se tem alguém no nosso meio que ainda não está certo, que não tem essa certeza, essa convicção, seja aqui ou seja você do outro lado que está nos ouvindo, não deixe para amanhã. Se está vivendo uma vida de dupla personalidade, domingo à noite eu sou cristão, mas na segunda-feira eu já não sou mais. Eu já me torno uma pessoa mundana. Eu faço as coisas que o mundo me oferece. Não. A palavra para nós hoje, seja quente ou seja frio. A palavra para você hoje, seja cristão. Seja fiel a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Entendeu a palavra? Toma posse. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está do outro lado. Que o Espírito do Eterno possa lhe continuar falando no nome.